Ele pontuando justamente a questão da liberdade de expressão, no caso aqui dos Estados Unidos, querendo impor, de certa forma, a visão deles desse caso. Com certeza ainda vai repercutir muito isso, gente, a gente vai acompanhando por aqui, mas queria trazer outro assunto que repercutiu bastante também, que foi do pessoal dizendo que o Eduardo Bolsonaro tinha sido barrado lá da cerimônia de posse do Trump, outra discussão que está rolando bastante. Hoje o deputado Eduardo Bolsonaro disse que ele ficou de fora da cerimônia de posse do Trump por uma questão protocolar. Ele e a Michelle Bolsonaro, mulher do ex-presidente, que estiveram por lá para acompanhar a posse em uma arena esportiva em Washington, eles estiveram por lá, não conseguiram entrar, ainda segundo o deputado. Se Jair Bolsonaro tivesse ido à solenidade, ele teria recebido um tratamento de chefe de Estado com acesso ao Capitólio e tudo como eles não tiveram. Washington registrou temperaturas negativas ontem. A gente até ficou sofrendo vendo os jornalistas entrando lá do lado de fora, um frio danado que estava na região, e foi justamente por causa disso que o local da posse, toda a estrutura ali foi alterada e ficou mais restrita também. Aconteceu tudo dentro do Capitólio, como a gente aconteceu por causa do frio. E aí o Eduardo Bolsonaro dizendo então que eles ficaram de fora por questões protocolares. Na publicação aqui também, que ele disse, abre aspas, devido à transferência da cerimônia para o Capitólio, só parlamentares desacompanhados de seus cônjuges, a família de Trump e alguns ministros, CEOs de empresas estratégicas, ele disse aqui, chefes de estados mais próximos puderam participar. Todos os demais convidados, incluindo o presidente do Paraguai e presidentes de partidos europeus, foram direcionados ao Capital One Arena, local escolhido por Trump para assinar ali os primeiros decretos, como a gente assistiu, ele que colocou uma mesinha ali na frente do palco, envolto dos seus apoiadores. Como é que foi essa movimentação toda dos bolsonaristas que estavam por lá para acompanhar a posse do Trump, Josias? A gente vendo aqui agora o Eduardo Bolsonaro dando explicações sobre não ter entrado em si ali no Capitólio para o momento da posse, mas como é que foi essa reta final deles, que passaram um bom tempo por lá, né? Foi uma anti-apoteose, não é? Eles saíram de Brasília sob o argumento de que assistiriam à posse do Trump. E o Eduardo Bolsonaro, especialmente, garganteou muito o fato de ir aos Estados Unidos e lamentou, tratou como uma perseguição a negativa do Supremo de autorizar o seu pai, o Jair Bolsonaro, a comparecer a essa posse. E eles não foram à posse, né? Participaram até de alguns eventos ali à margem da cerimônia de posse, mas efetivamente não entraram no Capitólio, no Congresso americano, para testemunhar a posse de Donald Trump, assistir em loco ao seu discurso, e foram encaminhados ali para uma arena esportiva, onde estavam outros devotos do Trump, e na prática assistiram por um telão ali, um vídeo. Se tivessem ficado em Brasília e acompanhado pela televisão, seria algo muito parecido, né? Então não se está a afirmar que o Trump não tem apreço pela família Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro não tem amizade com o filho do Trump. Tudo isso é um fato. Agora, eles foram para lá para assistir a posse do Trump e, efetivamente, não assistiram. Daí a necessidade imposta pelo Eduardo Bolsonaro a si mesmo de se explicar nas redes sociais, porque ele não conseguiu a foto que ele desejava. Pode até ser que antes de voltar para o Brasil ele consiga pousar ao lado do Donald Trump, que seria para ele um troféu, né? Mas a foto na cerimônia de posse, essa ele não conseguiu. A Michelle Bolsonaro, que representaria o marido, e o Eduardo Bolsonaro, não foram efetivamente admitidos no recinto do Capitólio, do Congresso americano. Tiveram que assistir essa posse num outro ambiente. Nesse outro ambiente, tinha 4 tipos de convidados. Os convidados que os fotógrafos fotografavam quando avistavam, os que os fotógrafos fotografavam depois de ver quem era no crachá, aqueles que os fotógrafos olhavam o crachá e não fotografavam, e os que os fotógrafos olhavam o crachá e faziam cara de nojo. A Michelle Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, pelo menos, não estavam nessa 4ª categoria. Mas ficou difícil acreditar que o Donald Trump agora vai mover céus e terras para reverter a inelegibilidade do Bolsonaro. Não conseguiu botar nem os representantes do capitão lá no cenário da posse, né?
Então, acho que ficou demonstrado, ficou entendido que o Trump tem outras prioridades além de adular a família Bolsonaro. Publicação aqui, o Eduardo Bolsonaro, Sakamoto, destacou que se Bolsonaro estivesse lá, teria um tratamento de chefe de Estado. Como lê isso aqui? Bem, eu acho que, é claro, o presidente Jair Bolsonaro, se tivesse ido à posse, ele poderia ter conseguido um lugar melhor, mas não necessariamente no lugar que foi reservado para chefes de Estado como Javier Milei da Argentina, Giorgia Meloni da Itália. O Trump, ele é uma pessoa muito pragmática, o pessoal acha que é só ideológico, não, ele é muito pragmático. Então, ele, na verdade, vê o Milei e a Meloni como pessoas que estão à frente dos seus países, têm poder de fato, são políticos, né? O Bolsonaro, ele veio como ele pode ter o apreço que quiser, mas ele veio como uma pessoa que está fora, não tem poder, né, nesse sentido, né? Não tem poder real, tem poder político em geral, mas não vai ter um poder institucional, que para ele é muito interessante por uma série de razões. Não é ele, o Milei pode ser um representante dele na América do Sul, a Meloni na Itália, né? O Bolsonaro seria o quê? Seria uma questão afetiva, né? Ou uma aposta futura, talvez, mas não agora, né? Então, eu não sei, ele não teria, claro, o mesmo tratamento do Milei, nem o tratamento da Meloni, talvez assistisse pelo telão do lado de fora do próprio Capitólio, num outro lugar do Capitólio, ou em outra área, né? Outros presidentes, né, do Paraguai mesmo não estavam também na rotunda do Capitólio, mas também nada impede, poderia ter sido colocado lá, não naquele local de destaque atrás do presidente dos Estados Unidos, mas em outro lugar lá no meio. Isso é verdade. Só que ele não foi. E ele não foi por uma razão muito simples. Ele não foi porque, ele perdeu a eleição, e dois, o golpe de Estado que ele tentou não deu certo, e essas duas coisas inevitavelmente levam a uma grande verdade, que ele não é o presidente da República. Né, isso em primeiro lugar. E tendo em fato que o golpe não deu certo, ele foi investigado e ele foi indiciado por tentativa de dissolução violenta do Estado Democrático de Direito, por golpe de Estado e tudo isso mais. E ele teve o passaporte apreendido em fevereiro do ano passado para não fugir do Brasil. Ele que já falou em entrevistas, tanto para Raquel, para Letícia Casada aqui do UOL, quanto em outras entrevistas, que a palavra fuga aparece no dicionário dele, né? Ele mesmo falou, ele mesmo fez um test drive de fuga, um Airbnb de fuga em fevereiro, logo depois do passaporte ser apreendido, né, na embaixada da Hungria, do seu aliado Viktor Orbán, também de extrema direita. Então, há indícios de que Bolsonaro poderia fugir de forma mais fácil e ficar por lá mesmo nos Estados Unidos, agora que Trump está lá. Se ele não tivesse tentado um golpe de Estado, se tivesse reconhecido a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva em outubro de 2022, o que estaria acontecendo agora? Ele tivesse feito uma passagem de governo democrática, o que teria acontecido? Ele teria recebido o convite e teria ido para os Estados Unidos e poderia ter ficado no Congresso ou em qualquer outro lugar, mas teria ido para lá e aproveitado a posse do lado do ídolo dele. O fato é que ele tentou um golpe de Estado. E tentando um golpe de Estado, tem que ser punido por conta disso. Ele não foi porque as instituições brasileiras são malvadas. É pelo outro lado. É porque as instituições brasileiras, por incrível que pareça, funcionam. Com certeza. E vamos dando sequência por aqui, Sakamoto e Josias, com mais